Eu ouço o eminente deputado Abdala Fracha, economista e empresário bem-sucedido, e uma das vozes mais expressivas dessa casa. Deputado Abdala Fracha, maior parlamentar desta 17ª legislatura. Deputado Bellarmino Lins, em nome do meu grande amigo Ralph Sayag, cumprimento toda a mesa, agradecendo ao deputado Chico Preto pela brilhante ideia de colocar em prática essa audiência hoje aqui com os funcionários da SUFRAMA. Cumprimento também a todos os servidores desse importantíssimo órgão para o desenvolvimento da nossa região. E quero dizer para os senhores que, depois de tudo que escutamos aqui, a conclusão que eu chego, enquanto deputado, enquanto economista, como o deputado Belão colocou, é de que um sentimento de dor toma conta de mim, porque, deputado Washington Regis, quando eu adentrei a Universidade Federal do Amazonas, no ano de 87, e lá se vão quase 27 anos, o sonho de toda pessoa que cursava economia naquela universidade era trabalhar como funcionário público em 3 órgãos desse Estado. Na SUFRAMA, né, no CODEAMA, na época, ou na Secretaria de Desenvolvimento do Estado do Amazonas, enfim, secretarias, estruturas do poder público ligadas à profissão que nós estávamos lá nos aperfeiçoando para ter. E quando a gente vê hoje a situação que os senhores tão bem relataram aqui para nós, dá uma tristeza muito grande dentro da gente em saber que o que há 27 anos atrás era um sonho para qualquer estudante que adentrasse um curso de Economia, Contabilidade e Administração do Estado do Amazonas, hoje se tornou um pesadelo para a vida dos senhores. Servidores extremamente competentes, um órgão, uma autarquia extremamente competente do ponto de vista burocrático, do ponto de vista operacional, mas que, infelizmente, deputado Chico Preto, é relegado a segundo plano pelo governo federal. E quando eu digo governo federal, eu quero me informar aos senhores que, infelizmente, o que nós podemos esperar de um governo federal que usa de artifícios contábeis extremamente errôneos para criar superávites nas suas contas públicas. E nesse bolo, e nesse rol, contingencia cada vez mais os recursos que a SUFRAMA gera para que ela mesma possa se sustentar. O que esperar, senhores, de um governo federal que coloca no final do ano, para obter um superávit, que plataformas de petróleo que foram construídas dentro do Brasil e por um desvio que o Ministério da Fazenda inventou, foram passear no exterior e voltaram para o Brasil como se tivesse vindo através de investimentos estrangeiros, simplesmente para gerar um superávit. O que esperar de um país que tem um governo que inventa essas falcatruas contábeis para simplesmente mostrar que está tendo um superávit? O que esperar de um governo que compra uma refinaria em Pasadena, nos Estados Unidos, que foi vendida como sucata por 45 milhões de dólares, e o governo federal, através da Petrobras, compra essa refinaria por 1 bilhão e 200 milhões de dólares? O que esperar de um governo federal que vira as costas para a Amazônia, que vira as costas para o Amazonas, que vira as costas para cada servidor, como os senhores e como as senhoras? Não podemos esperar absolutamente nada. E eu acho, senhores, muito interessante quando as lideranças do partido da presidente Dilma dizem que nós temos que nos unir pela prorrogação da Zona Franca de Manaus, nós temos que nos unir pela luta
da reivindicação salarial dos senhores. Há mais de 12 anos atrás, deputado Washington Rezes, era useiro e vezeiro uma reclamação desse Partido dos Trabalhadores, que hoje coordena e comanda esse país há 12 anos. A reclamação era forte quanto ao falado rolo compressor, que tudo que os governos anteriores ao descobrimento do Brasil, que os senhores já sabem que aconteceu no ano de 2002, né? Segundo o presidente do PT, tudo era resolvido nesse país através do rolo compressor. Tudo era aprovado e essa era a grita, era o reclamo que esse partido tinha antes de 2002. O que eu queria, o sonho que eu tenho hoje, é que esse rolo compressor que o governo federal tem na Câmara Federal e no Senado, entre em ação agora, mas a favor da Zona Franca de Manaus, a favor dos servidores da SUFRAMA. Essa conversa fiada, e o nome disso é conversa fiada, de que governador tal indicou fulano de tal, e que deputados federais e estaduais podem influenciar, eu quero dizer para os senhores que o nome disso é conversa fiada. Quem tem o poder e quem pode não só prorrogar a Zona Franca de Manaus e resolver o problema salarial e nacional dos senhores, chama-se Dilma Rousseff, presidente do Brasil, que está há 4 anos no cargo, e que nós não pedimos para que ela viesse aqui mentir para o povo amazonense, dizendo que ia prorrogar a Zona Franca de Manaus no primeiro ano do seu mandato. E já se passaram 4 e nada aconteceu. E Deus queira que eu esteja errado, senhores e senhoras. Mas essa votação prevista para o dia 18 tem uma possibilidade muito grande de não acontecer. E se acontecer, essa prorrogação ser derrotada. Não torço por isso. Torço para que ocorra. E torço para que ela possa honrar o compromisso que fez com o povo do Amazonas. Fez porque quis. Fez porque teve a maior votação que um Estado brasileiro pode ter dado para um candidato. E nós estamos recebendo isso de volta. Esse é o troco que nós estamos recebendo aqui no Amazonas por termos dado mais de 80% dos votos desse Estado para presidente. Então, é preciso que coloquemos os pingos nos is de maneira clara. Clara. Quem tem o poder de chegar no Congresso e dizer para os seus líderes: pautem a prorrogação da Zona Franca de Manaus, aprovem a prorrogação da Zona Franca de Manaus, parem de contingenciar os recursos da SUFRAMA. Quem tem esse poder é a presidente. E a hora e o momento que ela quiser colocar isso em prática, ela vai colocar. E não nós ficarmos aqui dependentes de um ministro que, para vir aqui, teve que praticamente ser trazido a fórceps. E todos os senhores sabem a intimidade que o ministro tem com a presidente. E é por isso que ele faz pouco caso e descaso da Zona Franca de Manaus e da SUFRAMA. Cada atitude dele em relação ao polo industrial de Manaus, no sentido de não ajudar, e muito pior, no sentido de atrapalhar, não é questionada por ela. Por quê? Porque eles têm uma convivência, uma amizade de muitos tempos, e ninguém ousa contestar o ministro da Indústria e Comércio. Essa é a dificuldade que nós temos, e é por isso que nós temos que lutar. A reivindicação de vocês é correta, é justa, e eu, como deputado estadual eleito pelo Estado do Amazonas, mas também como cidadão que não nasceu no Amazonas, mas nasceu em Roraima, e eu pude ver e sentir na minha infância a importância que a SUFRAMA teve para o meu Estado também. O desenvolvimento que o Amazonas e Manaus conseguiram foi muito grande. Eu diria até que desproporcional em relação aos outros estados com a Zona Franca de Manaus, mas isso era uma coisa natural, a Zona Franca é aqui. Mas mesmo assim, com essas dificuldades, nós sentimos, e eu senti isso
na minha infância, o poder que a SUFRAMA tinha de alargar os horizontes econômicos de uma cidade, de um estado. E hoje, nós não estamos sentindo mais isso. Na reunião, deputado Bellarmino, que nós tivemos na Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, no ano passado, um dos questionamentos que foi feito foi exatamente esse. Os deputados estaduais de Roraima, os deputados estaduais de Rondônia, do Acre e do Amapá, questionavam por que a Zona Franca, por que a SUFRAMA não estava desenvolvendo aqueles estados também. E a explicação é essa, é simples. Como é que um estado que arrecada o que arrecada para o governo federal tem um retorno pífio desses impostos? A Zona Franca de Manaus, quando é discutida do ponto de vista técnico, ela é incontestável sobre qualquer aspecto. Agora, a discussão política, realmente, ela é difícil, ela é complicada. Porém, compromissos assumidos têm que ser honrados. E o que nós precisamos aqui no Amazonas é isso. Que o governo federal, que o governo do PT, que o governo da presidente Dilma honre os compromissos que teve com esse povo, com essa terra. E depois honrem com vocês também. Porque a autonomia da SUFRAMA hoje está inexoravelmente abalada. O fato de que os dirigentes que sejam indicados por A ou B, vocês que são sabedores disso no seu dia a dia, sabem que nada acontece ali dentro sem que o Ministério autorize. E hoje, nós não podemos viver aqui de rainhas da Inglaterra. Pessoas que sentam na cadeira, mas não podem decidir. Não têm a competência, aliás, não têm o poder para decidir. Competência até tem, vontade até tem, mas qualquer decisão que é feita, que é tomada, Brasília logo contesta, Brasília logo não acata e Brasília logo faz voltar atrás. Então, esse é o pingo no i que tem que ser colocado. Dr. Wilson foi muito feliz nas suas palavras também, e a gente tem que parar com essa história. Ou será que serei eu, o deputado do PTN, que não tem nem deputado federal em Brasília, que terei que falar com a presidente? Os ofícios não podem ser mandados para o ministro. O ministro, nós já sabemos o que ele quer fazer com a Zona Franca de Manaus. Acabar. O ministro está preocupado em ser governador de Minas Gerais. O ministro não está preocupado em resolver o problema dos servidores da SUFRAMA e nem do povo da Amazônia como um todo. Essa que é a dificuldade. E eu tenho certeza que não vou ser recebido. E nem o meu ofício vai chegar lá também. Na portaria já vão guisar. Quem tem responsabilidade de fazer isso são as pessoas que têm acesso. São as pessoas que gostam de vir aqui e decantar as maravilhas que esse governo tem feito nos últimos 12 anos do Brasil, e que eu não concordo, de maneira nenhuma. E essa é a preocupação que nós temos, de exigir que as pessoas honrem com seus compromissos. Muito obrigado, deputado Bellarmino Lins, e muito obrigado pela paciência do senhor. Depois de